dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Para dar início a esse momento de celebração, gostaria de levar a sua memória até aquela passagem do apóstolo Pedro andando sobre as águas. Um momento de muita tempestade, um momento de grande dificuldade, onde os apóstolos estavam tomados pelo medo naquele barquinho, e Jesus diz: não tenham medo, porque sou eu que estou andando sobre as águas. Pedro então questiona: se és tu, Senhor, então manda ter contigo, manda que eu vá com o Senhor. Jesus então diz para ele: vem. E esse talvez seja um dos momentos mais espetaculares dessa passagem, né? Quando Pedro toma a coragem de sair da sua zona de conforto e viver o extraordinário de Deus. Ele se coloca total e completamente na presença do Senhor. E aí você tem você olha para trás e vê que existem pessoas que, por mais que queiram, elas permanecem no barco. Por mais que elas queiram viver o extraordinário de Deus, elas permanecem no barco, vendo o que vai acontecer. Deixa o Pedro ir, vamos ver o que vai acontecer. Pedro não tem medo, ele sai do barco e começa a caminhar, mas em determinado momento ele começa a afundar, e aí é nessa hora que talvez as pessoas digam: olha lá, tá vendo por que eu não saí? Se eu tivesse saído eu ia afundar também. Mas a grande questão é que Pedro só começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. E quando nós olhamos muito tempo para os problemas e para as tempestades da vida, nós tiramos os olhos daquele que pode resolver todos os nossos problemas. E aí nós afundamos. Mas é muito importante, no momento que a gente está afundando, porque cometemos o erro de tirar os olhos de Jesus, nós temos a coragem de fazer aquela oração que não requer nenhum tipo de palavra difícil, nenhum tipo de conjecturação maravilhosa, mas é aquela oração que sai do coração: Senhor, salva-me. E imediatamente o Senhor segura a mão de Pedro e tira ele do meio da água e traz ele para a segurança. Isso nós precisamos compreender. Os momentos difíceis, todos nós teremos. Mas a capacidade de clamar por Jesus no tempo certo: Senhor, salva-me. Eu não vou tentar lutar, eu não vou tentar me salvar, não, porque eu sei que eu não consigo, eu não tenho condição. Então salva-me, Senhor. Talvez você tenha entrado neste lugar hoje olhando para a tempestade, olhando para os problemas, olhando para as dificuldades. Eu quero te convidar a tirar os olhos do problema e olhar para aquele que pode resolver. Eu quero te convidar a tirar os olhos da tempestade e olhar para Jesus. Eu quero te convidar a fazer essa oração: Senhor, salva-me. Salva-me da tempestade, salva-me da dificuldade, salva-me de mim mesmo, salva-me. Bendito é o teu nome, Senhor, e nós te agradecemos pelo privilégio de estar em tua presença, na comunhão dos santos, ó Deus, para entoar louvores, orações e ouvir a palavra do Senhor falando às nossas vidas. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos ajudar a tirar os olhos do problema, da dificuldade, e olhar para o Senhor, o nosso verdadeiro e único alvo, o autor e o consumador da nossa fé. Que em nome de Jesus, Pai, as tribulações do nosso coração possam encontrar paz na Tua palavra nessa manhã. Que haja tranquilidade e bonança nas tempestades do nosso coração. Que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos, mais do que simplesmente cantar músicas, mas louvar ao Deus Todo-Poderoso. É a nossa oração nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Paz do Senhor, irmãos. Amém. Lá em João 14, todos nós sabemos o que é escrito, não precisa abrir, mas Jesus vem trazer uma mensagem de conforto. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Essa mensagem vem justamente quando Jesus está avisando de que Ele iria morrer e ressuscitar. E Ele fala justamente isso: gente, eu estou avisando vocês porque não vai ser em vão. Porque não é só morrer por morrer. Eu vou para preparar um lugar para vocês estarem comigo depois. Eu vou, preparo e eu volto. Mas qual é o caminho certo para se andar e no fim ir para onde o Senhor preparou para nós? Eu sou o caminho. Não existe forma de chegar a Deus se Jesus não for o caminho. Não existe forma de conhecer a Deus se Jesus não for a verdade. Não tem como cada um de nós aqui hoje viver sem Jesus, quando Jesus não é a vida. Então que os nossos corações possam descansar nessas palavras, porque por tantas vezes nós vivemos o dia após dia sem um propósito, sem esperança, cansados, desistindo. Quando Jesus disse: eu vou para um lugar para onde vocês também irão, se seguirem a mim, o caminho. E verdadeiramente vocês estarão aonde eu estarei, para viver comigo para sempre. Então que os nossos corações possam descansar nessa palavra e pensar na letra dessa música, que fala tanto aos nossos corações. Que o Espírito de Deus possa falar na vida de cada um de nós nessa manhã. A igreja pode se levantar para cantar conosco? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Amém. E lá em João 16:33 vem dizer: eu disse essas coisas para que vocês creiam, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E lá no último versículo de Mateus, vem dizer que eis que estou convosco até o fim dos tempos. Essas duas mensagens se complementam a partir do momento em que nós entendemos como Jesus foi bem sucedido na missão dele, em verdadeiramente nos aproximar do Pai, em permitir que um caminho fosse estabelecido para que conhecêssemos a Deus. E não só isso, ele vem trazer de que vamos ter dificuldades no mundo. No momento em que nós decidimos confiar, como Pedro fez, verdadeiramente as dificuldades virão, os problemas aparecerão. E como Pedro, é possível que a gente afunde. Infelizmente, muitas vezes somos falhos e sempre temos a possibilidade de cair. Mas como a oração de Pedro, Jesus está sempre presente. A promessa dele foi que ele venceu o mundo e ele estaria conosco. Já pensou quanta paz isso pode trazer aos nossos corações? Saber que aquele que venceu o mundo está nos ajudando todos os dias, está presente todos os dias, e que essa fidelidade dele não falha, que verdadeiramente os olhos dele estão sobre nós, e todos os momentos em que necessitamos de ajuda, ele vai estar lá para responder uma oração simples: salva-me, Jesus. Verdadeiramente precisamos crer na fidelidade de Deus. Essa música vem justamente refletir sobre como ela pode trazer paz aos nossos corações, sobre como ela pode verdadeiramente nos ajudar a descansar, sabendo que aquele que venceu o mundo está à frente, preparando o nosso caminho, que Ele é o caminho, para que possamos viver uma vida que nos leve até Deus. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar
olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Repita Que isso. os teus olhos sobre trazem paz sobre os nossos mim corações. me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua Amém, irmãos. Vamos estudar para o momento de ofertas. Saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, né? Pelos louvores que já foram entoados aqui, né? O último falou da fidelidade do nosso Deus. E que nós possamos estar aqui nesta manhã também, né? Prontos, né? A adorar, a louvar o nosso Deus. E que nós sejamos também fiéis ao Senhor, né? E agora nós vamos passar para o nosso momento. E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Provérbios 11, a partir do versículo 24. Amém? Amém. Então, ele diz assim a palavra do Senhor: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é pura para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a grama. Amém? Então nós vemos aqui na palavra do Senhor, né, que aquele que espalha, aquele que está espalhando, né, aqui a palavra fala que é aquele que espalha o bem, que espalha a paz também, né, e aqueles que supre as dificuldades dos necessitados, aqueles que espalham o bem,
e o bem também lhe sobrevirá. Nós temos visto isso no nosso meio, né? Nós temos visto isso na nossa igreja, que aqueles que andam segundo a palavra do Senhor, segundo os seus mandamentos, como nós acabamos de ler, né? Esse é o que ama a Deus. E Deus também nos ama, né? Pela nossa fidelidade, por aquilo que nós tentamos fazer de bem. Não somos bonzinhos, né? Nós somos maus, mas é pela misericórdia do Senhor, né? Que Deus nos concede, que o amor dele nos constrange, né? Para que nós possamos fazer o bem. E lá em Provérbios 22 também fala que a graça do Senhor é maior do que o ouro e a prata, né? E que nós possamos nesta manhã estar debaixo da graça do Senhor. Eu me lembro que quando eu era pré-adolescente, né? Na minha infância, lá onde que nós morávamos assim num povoado, e a minha família era de origem presbiteriana, não tinha igreja, não tinha nada, né? Mas a gente sempre ouvia os mais velhos, né? Falar da palavra de Deus, né? E eu me lembro que eu mesmo gostava muito dessa frase, né? Aprendi, não sei, com os mais velhos, que quando a gente estava lá junto com as crianças, né? Às vezes com uma picuinha, hoje é bullying, né? Mas naquele tempo era confusãozinha qualquer. Aí que um tinha uma coisa, outro não tinha. Eu falava assim, mas eu sou rica da graça de Deus. Eu mal sabia o que era a graça de Deus, né? Mas aquilo me fazia assim, sentir tão amparada, tão fortalecida, né? Porque eu era rica da graça de Deus. E hoje eu entendo que é a graça de Deus, né? E realmente nós somos, né, agraciados pela graça de Deus. E que nesta manhã nós possamos estar aqui, né, com o propósito de ofertar ao nosso Deus para a obra do nosso tempo aqui, né? Nós sabemos que depende de nós. E agora que nós optamos por colocar uma cesta, né? E que nós possamos trazer também não só os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas que nós venhamos também trazer as primícias, né? O celeiro do Senhor. Porque nós sabemos, né, que alguns dos irmãos às vezes precisam, né? Hoje é um irmão, amanhã é outro e amanhã pode ser eu, né? E que nós possamos espalhar o bem, como diz a palavra de Deus. Amém? Que nesta manhã você possa, com alegria, né, estar fazendo isso, porque quando nós somos abençoados, né, é que nós podemos ofertar. E a palavra diz que quanto mais a gente dá, mais a gente também recebe, né? Porque o nosso Deus, a recompensa vem do nosso Deus, e Ele é um Deus justo e fiel, como nós cantamos. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, meu Pai, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te pedir a direção, ó Pai, do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Que o Senhor esteja, ó Deus, tratando com cada um dos nossos irmãos aqui, ó Pai. Ó Senhor amado, que o Senhor esteja, ó Deus, abrindo o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos ter consciência, ó Pai, de o que é ser um verdadeiro cristão. Que o Senhor trata conosco nesta manhã, abençoando, meu Pai amado, o decorrer desse trabalho, que todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que não vem do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, estar aqui com o coração aberto, ó Deus, para receber a Tua palavra. E como nós temos aprendido, ó Pai, que nós não apenas, ó Pai, aprendamos a Tua palavra e guardamos no nosso coração, mas que nós possamos também, ó Deus, estar espalhando, ó Deus, a Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que quão formosos são os pés daquele que anunciam coisas boas, a palavra de Deus. E que o Senhor esteja tratando conosco, com o nosso coração nesta manhã. Abençoa, Pai, aqueles que vão ofertar, Senhor, aqueles que também não podem ofertar, o Senhor sabe a razão, o motivo. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai. Aqueles que estão, ó Deus, sem emprego, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que abre portas que estão fechadas. Que nesse momento o Senhor esteja sondando cada coração e suprindo cada necessidade e cada dificuldade. Fica conosco, ó Deus, abençoando o decorrer deste trabalho. Abençoando, ó Deus, os louvores que vão ser entoados, a palavra, ó Deus, que
o teu servo vai trazer, ó Pai, que seja, ó Deus, uma palavra dirigida pelo teu Espírito Santo. Nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Enquanto nós cantamos o próximo louvor, os irmãos podem vir trazendo as ofertas. Possamos nos render ao Senhor. Tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
sabendo que Tu és tudo o que precisamos. Clame pelo nome dEle. Eis-me aqui. Oh, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. E a palavra do Senhor também vem dizer: todo ser que respira louve ao Senhor. Que verdadeiramente possamos cantar louvores a Ele e que o nosso coração possa exultá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas desde os confins da terra. Amém? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado Senhor, louvado és o Senhor desde os confins da terra. Glórias ao Teu nome pelo sacrifício do Teu Filho. Somos tão gratos pela Tua fidelidade, que é tão grande, tão presente e transformadora nas nossas vidas, que possamos nos render dia após dia, momento após momento ao Teu querer verdadeiramente, Pai. Transforma os nossos corações, alcança as nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Que nessa manhã toda a Tua igreja possa ser transformada, possa ser tocada, ó Deus, e verdadeiramente preenchida por Ti. Que a Tua palavra não falte aos nossos corações e que o Teu Santo Espírito nos ajude a ter sensibilidade para entendê-la. Louvado seja o Teu nome desde os confins da terra, Senhor meu Deus. Essa é a oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Os irmãos podem se sentar. Bem, hoje eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 57. O Salmo 57 foi o salmo que o Senhor falou ao meu coração no decorrer da semana. E como todo salmo, ele tem um contexto. Os salmos, eles não são escritos aleatoriamente, porque esses salmos, eles são orações, eles são cânticos, e alguma coisa sempre nos motiva ou a orar ou a cantar, né? E os salmos, eles têm cânticos, eles têm orações, eles têm lamentos, choros, né? E este salmo, o contexto dele, para que a gente possa entender quando e por que ele foi escrito, o contexto desse salmo, ele está lá em 1 Samuel, no capítulo 24. Foi um momento em que Davi estava fugindo de Saul, e Davi se encontrava no deserto. Davi estava no deserto com seus 400 homens, chamados de rebeldes, né? 400 homens rebeldes que resolveram acompanhar Davi. E Saul estava doido querendo matar o Davi. Então Saul vai lá e reserva 1000 homens para caçar o Davi, e vai para o deserto atrás dele. E aí o Davi está escondido lá numa caverna. Quando Saul pega, deixa os soldados lá do lado de fora, e ele entra na caverna para fazer as suas necessidades. Ele vai, com tanta caverna que tem no deserto, ele achou exatamente a caverna que o Davi estava escondido. Ele entra na caverna para fazer a necessidade dele, e o Davi estava escondido lá dentro. É esse o contexto que esse salmo é escrito. E aí o Saul está lá fazendo as suas necessidades. O Davi tem a oportunidade de matar o Saul, o seu perseguidor. Os soldados de Davi incentivam Davi a matá-lo. Davi se aproxima de Saul com temor e tremor, e ele corta um pedaço da capa do Saul. E eu acho que o Saul estava tão necessitado que ele nem percebeu, né? Estava tão apertado lá nas suas necessidades lá, que o Davi chega perto dele, corta um pedaço das vestes dele lá e se afasta. E o Saul não percebe. Saul vai e tal, terminou, limpou, está tudo zero, beleza. Saiu da caverna, continuou andando, atravessou uma outra parte. Depois que ele atravessa para outra parte, o Davi aparece e grita o nome de Saul ali no deserto. E fala com Saul: olha, meu senhor, hoje o Senhor o entregou nas minhas mãos, mas eu não tenho como tocar no ungido do Senhor. Eu não farei mal algum ao ungido do Senhor. Eu tive toda a oportunidade de matá-lo. E o Saul, como assim oportunidade de me matar? E o Davi mostra o pedaço da veste do Saul. Aí o Saul dá aquela olhadinha, e aí ele reconhece: é verdade, meu filho, você tinha toda a oportunidade de me fazer o mal hoje, mas você escolheu me fazer o bem. Por isso eu sei que você será um grande rei em Israel. E quando você for rei, não elimine a minha família, mas acolha ela. E esse foi o juramento que Davi fez a Saul ali no deserto. Esse é o contexto de onde saiu esse Salmo 57. Esse Salmo 57 é uma oração de Davi. E como a maioria das orações verdadeiras, né? Porque nós fazemos orações que nem sempre elas são verdadeiras, nem sempre elas são do coração, nem sempre elas vêm da nossa alma. Essa oração, quando a oração ela é verdadeira, na maioria das vezes o contexto da oração é o deserto. Os desertos da vida nos levam realmente a orar, de verdade. E o deserto, irmãos, ele pode ser um lugar físico,
como no caso de Davi, que era um lugar realmente no meio do deserto, escondido em cavernas. Pode ser não um lugar que seja um deserto no literal da palavra, mas um lugar onde nós nos sintamos no deserto. Pode ser no seu trabalho, um trabalho onde você se sinta no deserto. E o deserto, o que é o deserto? É um lugar, irmãos, em que nós somos testados nos limites. O deserto é o lugar onde, durante o dia, o calor é muito forte, quase insuportável. E o frio da noite também, praticamente insuportável. Por isso que no deserto a gente não tem vida quase, né? Não tem flores, não tem plantas, não tem muitos animais que vivem ali. Porque a vida ali é muito difícil. E é exatamente nesse contexto de deserto que Deus nos faz orar, nos faz nos voltarmos para Ele e entender quem nós somos e quem Ele é. Talvez o seu trabalho seja um deserto, talvez o seu casamento, você esteja passando por um momento de deserto no casamento, talvez você esteja passando num momento de deserto, numa escolha de profissão, num relacionamento com os filhos, numa escolha entre um namorado ou uma namorada, entre noivar ou casar, não sei. Talvez o seu deserto seja um momento de enfermidade, de doença no seu corpo, ou de enfermidade na alma. Talvez o seu deserto sejam enfermidades ou doenças, mas não com você, mas com outras pessoas que são importantes. São todos desertos da nossa vida. E os desertos na vida do crente, eles são extremamente difíceis, porque quando nós somos levados ao deserto, como Davi, ele começa a fazer o quê? A orar. Porque muitas vezes na vida, irmãos, nós vivemos achando que nós podemos, que nós temos e que nós somos, e que não dependemos de ninguém, somos autossuficientes. Achamos que porque temos um trabalho, nós não dependemos de ninguém, porque temos bens materiais, ou porque temos qualquer outra coisa, títulos ou qualquer outra coisa, nos achamos às vezes superiores. E às vezes não é às vezes assim, irmãos, não é algo tão claro para nós. Às vezes a gente acha que não, isso aí é bobeira, que isso, pastor? Não, por mais que eu tenha, jamais eu vou. Mas às vezes é involuntário. Às vezes, à medida que a gente vai fazendo algumas coisas, nós vamos agindo com arrogância, porque o fato da gente se esforçar para conseguir e alcançar algumas coisas nos leva a pensar que o outro é preguiçoso, que o outro é acomodado. E às vezes não é isso. Às vezes são as oportunidades que você teve que o outro não teve, e você conseguiu aproveitar bem a oportunidade. Ou às vezes os dois tiveram oportunidades e você aproveitou bem e o outro não. É a história de construir uma casa na areia e a outra na rocha. E isso faz parte. Mas o que não faz parte é nós nos acharmos melhores do que os outros, né? Até Romanos vai falar isso. Nunca pense melhor de você do que você realmente é. Não se coloque acima do outro, mas coloque sempre o outro acima de você. Há um tempo atrás eu falei com vocês de que quando o Senhor nos cria, né, a única coisa que a gente não consegue ver aqui, nesse ambiente em que nós estamos, é o nosso próprio rosto. Por quê? Porque Deus nos criou para olhar o outro, para ver o rosto do outro, para ver Deus sendo manifestado na face do nosso irmão. E muitas vezes nós perdemos muito tempo com selfies para olhar a nossa própria face e adorar a nós mesmos, e deixamos de olhar o outro, deixamos de ver a necessidade do outro. Davi, ali naquele momento de muita dificuldade, é como, imagina você dentro de uma caverna e a pessoa que está procurando te matar está ali dentro. Imagina o medo,
a aflição, a dúvida, o que eu faço? A pessoa está vulnerável, está de costas para mim. Eu posso acabar com ele agora e terminar com a minha fuga, com esse sofrimento de fugir. Muitas coisas passam na cabeça de Davi naquele momento, muitas emoções passam no seu coração. E ali dentro daquela caverna, irmãos, eu creio que a escuridão da caverna estava começando a adentrar o coração de Davi e trazendo medo e aflição à alma dele. E aí o que ele faz? Ele ora. E eu acho que essa oração, ela não foi uma oração alta, eu acho que foi uma oração de coração ali, que acontece aqui dentro, né? O Henry Nouwen, que é um dos místicos, ele dizia que a oração do coração é aquela que você tem um encontro com Deus no seu coração. Você lê a palavra, essa palavra vem à sua mente, à sua razão, e ela desce até o seu coração. E no coração você tem um encontro com Deus. É onde Deus vai falar com você. É onde Deus vai ministrar na sua vida, vai te dar a orientação necessária. E nessa hora eu creio que Davi, ele estava ali, e a sua oração foi: misericórdia, Senhor, misericórdia. Que é assim que começa o Salmo 57. O verso 1 e o verso 2, misericórdia, Senhor, misericórdia. Clamo ao Deus Altíssimo, verso 2. Ele estava orando. Imagina a escuridão, o medo, a aflição. E nesse momento ele clama ao Senhor. Ele ora ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia, Pai. Pois em Ti a minha alma se refugia. Nós cantamos aqui, né? Sobre o refúgio da alma. Quando nós estamos nos desertos da vida, nós clamamos a Deus por refúgio, por segurança, por alguém que nos acolha. E Davi diz o que? Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que o perigo passe. Muitas vezes nós enfrentamos momentos de deserto e aflição na nossa vida, queridos. E nessa hora nós temos que clamar a Deus, temos que realmente colocar para fora essa oração: misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu preciso de segurança, Senhor. E essa segurança eu só encontro debaixo das tuas asas, Pai. Deus aqui é retratado como uma ave-mãe que acolhe os seus filhos nas suas asas e lhes dá proteção. E esses filhos se refugiam nas asas do Senhor, até que o perigo passe, até que ele se sinta seguro, até que ele tenha segurança para poder sair daquele lugar. Clamo ao Deus Altíssimo, para que comigo cumpra o seu propósito. Existe um contraste muito lindo nesse verso 2, é o contraste de um Deus Altíssimo, soberano, poderoso, majestoso, um Deus onipotente, onde nenhuma força interior ou exterior pode fazer com que os planos e os propósitos dele deixem de ser cumpridos nas nossas vidas. E ao mesmo tempo que esse Deus Altíssimo e poderoso está presente, ele também se importa com o nosso sofrimento, ele se importa com a nossa dor, ele se importa quando nos vê no deserto, lugar em que muitas vezes o próprio Deus nos leva. Uma boa parte das vezes nós estamos vivendo períodos de deserto na nossa vida, levados pelo próprio Deus. E à medida que esse Deus, né, ele age para cumprir os seus propósitos na nossa vida, o verso 3 nos mostra como Deus age. Deus dos céus envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto.
ele fala para nós como que Deus, ele age, como que Deus cumpre o seu propósito nas nossas vidas. Ele envia dos céus o nosso socorro. Ele envia dos céus o nosso socorro e faz o inimigo fugir, correr em disparada. E é importante demais, irmão, saber que o nosso socorro vem dos céus, dos lugares celestiais, porque é um lugar onde o nosso socorro é inesgotável. O socorro vindo dos céus é algo inesgotável para nós. E o que Deus manda dos céus? O que Deus envia dos céus? Salvação. De que forma? Nós cantamos aqui. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Verso 3 ainda. Ele envia dos céus o seu amor e a sua fidelidade. Ele enviou dos céus Jesus, irmãos. A personificação do amor e da fidelidade veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Mas muitas vezes o Senhor envia o amor e a fidelidade dele através de um irmão, de uma irmã, que nos encontra e nos ajuda no momento de deserto. Esse Deus, ele não ama porque ele é em essência o próprio amor. O amor é quem Deus é. E ele se derrama sobre nós. Ele é fiel e a sua fidelidade é renovada na nossa vida dia após dia através da sua misericórdia, das quais, se não fosse essa misericórdia sendo renovada um dia após o outro, nós já estaríamos, já teríamos sido consumidos, teríamos sucumbido diante das dificuldades do deserto, não suportaríamos as lutas. É maravilhoso demais saber que o nosso socorro vem dos céus, um lugar de recursos inesgotáveis. Mas quando nós olhamos o verso 4 e o verso 6, nós entendemos qual é a situação em que a gente se encontrava, qual é a situação em que Davi estava ali encontrado. O verso 4: estou em meio a leões, ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Verso 6: o que eles fazem? Eles preparam armadilhas para os meus pés, e com isso como é que eu fiquei? Abatido. Eles abriram covas no meu caminho. Essa é a situação. Essa muitas vezes é a situação em que a gente se encontra no meio do deserto, irmãos. A gente se encontra em momentos que a gente não sabe o que fazer. Poxa vida, recebi um diagnóstico contrário a tudo aquilo que eu esperava. Eu tinha sonhos e planos para 5, 10, 15 anos, e eu recebo um diagnóstico que fala: você tem no máximo 2 meses de vida. Os planos, esquecem. Esses sonhos, esquecem. E aí a gente às vezes cai nesse problema, né? Poxa, e agora o que eu faço? Às vezes as perseguições, as lutas que a gente vai enfrentando um dia após o outro, a gente vai cansando, a gente vai se desgastando, a gente vai perdendo a paciência, a paz, a tranquilidade. Como o próprio salmista Davi diz: fiquei muito abatido, porque ele olha ao seu redor e ele vê os seus perseguidores como se fossem leões. E um leão, irmão, é um bicho muito furioso. Quando ele pega, ele arrebenta, ele dilacera o outro. E ele olhava os seus adversários, eles estavam como leões, ávidos por sangue, prontos para jogar as suas lanças e também as suas flechas. Faziam armadilhas em todos os lugares onde Davi andava. É como se houvessem armadilhas prontas, aqueles buracos que o pessoal abria para fazer armadilha e cobria com folhas, para que quando o outro viesse, caísse no buraco.
Era dessa forma. Como é que você age quando você está no meio do deserto? Qual é a sua atitude? Qual é a nossa atitude quando a gente está passando por situações que a gente não consegue controlar? Porque isso realmente muitas vezes acontece. Existem situações e circunstâncias que nós somos levados que a gente não provocou, elas aconteceram. E nós estamos no meio dela, e como que a gente se porta? A gente muitas vezes não tem controle sobre as circunstâncias e as situações em que nós somos colocados, irmãos. Mas nós temos uma escolha: como é que a gente vai responder a essas situações? Como é que a gente vai responder às circunstâncias que são totalmente contrárias? E o Davi nos ensina como é que a gente responde a esse momento de deserto, no verso 4. Ou melhor, no verso 5, né? Nós vimos o 4 e o 6, aonde ele diz para nós qual era a situação. E o verso 5 é como ele responde a essa situação: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. O que Davi está fazendo? No meio da dificuldade, o salmista adora. No meio do caos, ele exalta o nome do Senhor. Ele clama o nome de Deus. Ele clama pela glória de Deus sendo manifestada em toda a terra, independente da situação que ele se encontra. Ele exalta o nome do Senhor. Assim como Abacuque lá no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da azeitona não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que seja tudo contrário, eu vou louvar ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando são colocados na fornalha ardente, pode lançar a gente lá que não tem problema não. Mas vocês só precisam me adorar. Não vamos adorar o Senhor, nós só adoramos a Deus. Se quiser lançar, pode lançar, não tem problema não. E é muito interessante, irmãos, a prática da oração, da adoração no meio do problema. Paulo e Silas presos numa prisão, numa noite escura, fria, gelada, úmida, num calabouço, acorrentados, os louvores que esses homens fazem naquele lugar rompe com a escuridão, rompe com os grilhões que prendiam eles, e exaltam o nome de Deus. Eles glorificam a Deus independente da situação adversa em que eles se encontram. E nós somos chamados para isso, cada um de nós. O interessante quando ele diz que os inimigos, né, no verso 6, eles abriram uma cova no meu caminho, mas o que aconteceu? Eles caíram, foram eles mesmos que caíram na armadilha que eles fizeram. Eu com Ramã, o Ramã passa o texto todo ali, a história toda da vida de Esther, tramando para matar o Mardoqueu. Em um determinado momento, parece que as coisas não tem para onde fugir. Está tudo decretado, está tudo arrumado. A forca que o Ramã construiu lá, linda, maravilhosa, já estava pronta para enforcar o Mardoqueu. Aí vem a intervenção de Deus, e a forca que era para o Mardoqueu acaba ficando para o próprio dono, do Criador, para o Ramã. Ele cria a armadilha e ele mesmo é enforcado nela. Assim é a palavra de Deus, irmãos. O Senhor, o Senhor Jesus lá em Mateus 5, nos diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do nome do Senhor. Porque a Bíblia ela tem essa linha de que aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que permanecem firmes em Deus, passam por dificuldades, e muitas lutas, muitas adversidades, muita dor, muito sofrimento. Mas chegam determinados pontos da nossa vida, irmãos, de deserto, em que parece que tudo está desabando e não tem mais saída. E aí Deus, num estalar de dedos, vira tudo. E aí você fala, nossa,
Ontem eu estava chorando, hoje eu estou sorrindo. Ontem eu estava com o rosto no pó e na cinza, hoje eu estou celebrando, glória a Deus. Por quê? Porque Deus interviu. E é mais ou menos o que acontece aqui, irmãos. O Davi, ele começa esse salmo naquele sentimento de aflição, como se a escuridão estivesse tomando a alma e o coração dele. Quando a gente olha lá no verso 1, ele diz: misericórdia, Deus, misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. É como se a alma dele estivesse extremamente angustiada, não tivesse força para nada, e só encontrasse refúgio no Senhor. Mas aí, quando no momento ele olha a situação em que ele se encontra, ele tem duas opções, irmãos. E via de regra nós também temos essas opções quando as coisas estão difíceis e complicadas. Nós temos uma tendência muitas vezes de, quando as adversidades vêm ao nosso encontro, a gente abre um espaço para a nossa alma, um espaço de tristeza, um espaço de depressão, um espaço depressivo, e a nossa alma vai se entristecendo, vai se depreciando, vai se amoando. E nós permitimos muitas vezes isso, quando nos entregamos, quando nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar só o problema, nós vamos permitindo que a nossa alma vá definhando. A depressão, ela é tanto uma questão genética quanto por decisões que nós tomamos. Nós tomamos decisões que nos levam muitas vezes a entrar em estado depressivo, uma decisão errada após a outra. E nós muitas vezes temos essa responsabilidade. E aí, Davi, ele não abre espaço para a alma dele. O Davi não abre esse espaço para a alma dele ficar triste, depressiva. Pelo contrário, e Davi é um cara que é um barato, né? Ele fala com a alma dele que é uma coisa de louco. É muito legal. Você vê, no verso 1 ele está falando com a alma dele. Lá no verso 8 ele vai falar de novo. Se você olhar, por exemplo, lá o Salmo 42, 43, ele pergunta: por que está batida a minha alma? Por que você está tão triste aqui dentro de mim? Será que você andou colocando a sua esperança no lugar errado? Mas coloca a sua esperança no lugar certo, coloca ela em Deus, porque eu ainda o louvarei, o meu Deus e o meu rei. É esse Deus poderoso. E essa fala de Davi, ele sempre olha para dentro dele para ver: peraí, as circunstâncias são contrárias, mas eu tenho uma escolha. Eu posso escolher como responder às circunstâncias adversas, eu posso escolher como responder no deserto. Eu posso me fechar, ou eu posso clamar a Deus, eu posso cantar a Deus, porque no verso 8 é o que ele fala. Ele não dá esse espaço para a alma dele ficar ali: moadinha, tadinho da minha alma, está tão tristinha a bichinha, Jesus. Não, ele não dá esse espaço para a alma dele, não. Lá no verso 8 ele faz o quê? Acorda, minha alma, acorda, que isso? Vamos exaltar o nome do Senhor, vamos louvar a Deus. Acorda, minha alma, desperta. E esse negócio do Davi, ele é tão forte, que ele não tem como esperar o dia amanhecer. É como se ele começasse o salmo numa noite, e o dia está demorando muito a amanhecer. Então, acorda, desperta, minha alma, vamos lá, hoje é dia de quê? De louvar o Senhor. Desperta, vamos lá, acorda, desperta todos os instrumentos, liras, harpas, eu quero tudo. Vem, eu quero louvar o Senhor com tudo que eu tenho. Para quê? O dia está demorando para amanhecer. Eu vou despertar a escuridão. Eu vou despertar a escuridão com louvores ao Senhor. Eu quero louvar o Senhor para espantar a escuridão e fazer o dia raiar. A escuridão não vai ter lugar na minha alma. Não vou deixar a escuridão tomar a minha alma, não, de jeito nenhum. Não vou fazer isso. Em tempos de deserto a gente precisa cuidar do nosso coração, irmãos. De tudo que você deve cuidar, cuida do teu coração. Por quê? Porque é desse coração, do nosso coração, que procede as fontes da vida. E Davi tinha essa certeza.
Ah, não vou deixar a escuridão tomar minha alma não. O que ele fala para nós? Olha o verso 7. Como é que está o coração de Davi? Meu coração está firme. Meu coração está firme, ó Deus. Está firme no Senhor. E aí o que eu faço? Eu canto, eu louvo, não sozinho, mas eu canto, eu louvo com os povos, com as nações. Eu quero todos os instrumentos, eu quero despertar o dia, eu quero anunciar que esse dia foi criado para a glória do teu nome. Eu quero exaltar o Senhor independente da circunstância. Está ruim? Vou louvar. Está bom? Vou louvar. Estou chorando, mas estou louvando, estou dando glória a Deus. Esse é o Davi. Escuridão não, escuridão é coisa de morte. Eu quero luz, eu quero vida. Eu fui chamado para ser luz, eu fui chamado para ser sal na terra. Eu quero anunciar à terra as grandezas de Deus. O meu coração, Davi diz, está firme aonde? No Senhor. É no Senhor que o meu coração está firme. Não são nas circunstâncias. As circunstâncias não podem dizer quem eu sou, mas Deus é quem diz quem eu sou. As circunstâncias não têm a palavra final, mas Deus tem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por mais que as coisas pareçam difíceis, complicadas, por mais que pareça que é o fim, não é o fim. Deus está no controle. Quando nós olhamos, por exemplo, o apóstolo João, foi retirado do convívio social e enviado para um lugar deserto na ilha de Pátimos. E todo mundo achou que acabou o ministério do João. Pelo contrário, ele estava só começando, porque foi ali naquele lugar de deserto, num domingo de manhã, como hoje, que ele foi elevado à presença do Cristo glorificado, e teve as revelações do Apocalipse que nós temos na nossa mão, aonde o Cristo vai revelando as coisas que haverão de acontecer. Foi no deserto que os olhos de João foram abertos para a eternidade. É no deserto que Deus quer abrir o meu e os seus olhos. E o Davi, irmãos, ele depois desse rompante dele de alegria, de estouro, ele no verso 10 diz: pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai além das nuvens. É o caráter de Deus sendo manifestado no momento do sofrimento daquele que adora. O verdadeiro louvor é tirado de nós quando nós não queremos louvar, porque a dor está grande, porque o sofrimento está intenso. É nessa hora que eu não quero louvar, mas é nessa hora que eu escolho adorar ao Senhor, e eu rompo, eu arrebento com toda e qualquer possibilidade de abrir espaço depressivo, de tristeza para minha alma. Eu digo: desperta, acorda, levanta, porque Deus está no controle da história. Quando João foi levado à ilha de Pátimos, ele achava que César estava no controle, ele achava que Roma estava no controle, mas quando ele vê o Cristo glorificado, ele fala: Cristo sempre esteve e sempre estará no controle. E ele se alegra naquele domingo. E ele encerra aqui, o Davi, ele encerra essa passagem, irmãos, fazendo o quê? A mesma coisa que ele fez no verso 5. No momento da dificuldade, ele adora. E quando a nuvem escura sai da sua cabeça, quando essa escuridão se afasta do seu coração, o que ele faz? Ele continua adorando. Não é porque a dificuldade foi embora que você vai baixar a guarda, não. Continue adorando, continue louvando, continue engrandecendo a Deus, continue exaltando Deus no seu coração. Não é porque o tempo difícil deu uma trégua que você vai abaixar a guarda, não, irmão. Continua. Desertos são lugares que Deus cria para provar o coração do crente. É no deserto que o Senhor nos leva para provar o nosso coração. Está orgulhoso? Precisa de deserto. Está vaidoso? Precisa de deserto. Está arrogante? Precisa de deserto. Está se sentindo a última bolacha do pacote? Deserto. Está arrebentado? Deserto. Está sendo perseguido? Deserto. Nós, muitas vezes, oramos a Deus para Deus nos tirar do deserto, mas é no deserto que Deus forja o nosso caráter.
É no deserto que Ele nos fortalece. É no deserto que as coisas acontecem para a glória de Deus. Porque, irmãos, para pensar, quando a coisa está tranquila, está boa, está fácil, você vai orar para quê? A oração se restringe àquele negocinho assim, ó, Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado pela noite de descanso, abençoa a noite que eu vou dormir. É só a oração que você faz, entendeu? A gente só faz esse tipo de oração quando as coisas estão tranquilas, estão boas, a gente baixa a guarda, a gente não quer saber de orar muito, porque orar dá trabalho. Orar dá um trabalho, rapaz, mas dá trabalho. É verdade, sábado tem 12 horas de oração. E por que a gente tem dificuldade de completar as 12 horas de oração? Porque dá trabalho. E porque talvez alguns de nós estejamos bem, não estejamos passando por deserto, tá bom. Sabe por quê, irmãos? Quando as coisas estão boas, nós não ansiamos pelo reino de Deus, nós não ansiamos pela volta de Jesus. Quando a coisa está tranquila na tua vida, duvido que você queira que Jesus volte. Duvido que você esteja pensando no reino de Deus sendo estabelecido através da sua vida. Não. A coisa está boa. Quando as coisas estão tranquilas e boas, a gente tem aquela: Senhor, está tão bom agora, não volta agora não, demora um pouquinho mais. Está gostoso. Senhor, não volta agora não, porque tem uma viagem para fazer. Né? Não volta agora não, porque eu estou adquirindo uma nova propriedade. Não volta agora não, porque eu tenho que passear, eu tenho que curtir a vida. Dia de sol bom, maravilhoso, né? Não tem pressa não, senhor, pode ficar tranquilo aí, né? Vai ficando de boa aí, que eu vou ficando de boa aqui. Quando as coisas estão tranquilas na nossa vida, nós não ansiamos pelo reino. Por isso Deus nos leva para o deserto, porque no deserto Ele abre os nossos olhos e faz a gente enxergar que tudo que a gente está construindo aqui é palha para ser queimado. Tudo que a gente faz aqui é passageiro, é temporário. Daqui a, não sei, deixa eu ver, mais ou menos por aqui, daqui uns 200 anos, ninguém vai lembrar nessa terra que você passou por aqui. Mas o que você faz enquanto você estiver aqui vai definir aonde você vai passar a eternidade. As decisões que a gente vai tomando por aqui vão definir aonde a gente vai passar a eternidade, irmãos. Enquanto eu estiver aqui construindo o meu reino, eu não vou pensar no reino de Deus. E é por isso que Deus manda deserto para a gente. É por isso que Deus pega na mãozinha e fala assim: vem com o papai, vou te levar para o deserto. Mas não, papai, deserto não, deserto. Por quê, papai? Para você enxergar o que você não está enxergando. Você está correndo atrás do vento, você está construindo o seu reino, quando você deveria manifestar o meu reino. Qual reino você está manifestando na sua vida? O de Deus ou o seu? Você está correndo atrás do vento? Você está construindo coisas para você permanecer aqui na terra? Ou a sua construção está sendo celestial? Os tempos de deserto, irmãos, eles são necessários a todos os filhos e filhas de Deus. Deus não tem filho predileto, Deus não tem filha predileta, mas Deus ama a todos. Deus ama a todos e prova a todos. Deus disciplina a todos. Por quê? Porque Ele quer formar um caráter, como o caráter de Cristo em cada um de nós, para que o nome dEle seja glorificado. Por isso nós enfrentamos os desertos, porque o nosso coração ele é enganoso. Cuidado com aquilo que você acha que é realmente bom. Cuidado com os lugares onde você acha que você tem que ir, ou as coisas que você tem que fazer. Busque o reino de Deus e não construir o seu reino. No deserto, Deus quer nos ensinar a nos tornarmos sensíveis. Sensíveis ao mover de Deus em nós e através de nós.
sensíveis àquilo que Deus está fazendo, sensíveis para ouvir a voz, para ver a manifestação do amor e da graça dele, da fidelidade, como o próprio Davi fala, e a sensibilidade do coração para saber que, para abrir espaço para o Espírito Santo agir em nós e através de nós. O deserto é o lugar onde o Senhor vai nos ensinar a confiar nele. Eu não entendo, Senhor, por que eu estou passando por isso, mas eu confio no teu amor e na tua fidelidade. O deserto é o lugar onde a gente vai submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque quando a gente está com tudo tranquilo, a gente não quer o reino, e não queremos também a vontade de Deus, mas quando Ele nos leva para o deserto, Ele nos ensina a submeter a nossa vontade à vontade dEle. Ele nos ensina a lembrar daquela oração que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ele nos ensina a guardar o nosso coração do maligno, guardar o nosso coração de nós mesmos. No deserto Ele nos ensina a desejar o reino de Deus, acima de todo e qualquer reino que possa existir, o meu, o seu, o nosso. Ele nos leva para o deserto para nos ensinar a desejar o reino de Deus. Mas talvez você diga para mim assim: pastor, mas eu não estou passando pelo deserto, então essa mensagem não é para mim. Não é verdade? Às vezes você não está passando num momento de deserto. Você fala: mas eu estou tranquilo agora. Que bom que você está tranquilo, que bom que você está tranquila. É uma oportunidade para você ir ao encontro daquele que está passando pelo deserto. Mas não vai de qualquer jeito não. Leva um pão assado. Não foi assim que Deus fez com Elias, quando ele estava na caverna, no deserto? Deus vai e põe ali um pão assado para ele comer, para se fortalecer, porque quando a gente está no deserto, a gente não tem vontade de comer. Quando está no deserto, a gente acha que Deus não nos ama. A gente acha que ninguém ama a gente quando a gente está no deserto. E a gente tem, e nós somos tomados muitas vezes por uma raiva que a gente não consegue controlar quando está no deserto. Mas quando Deus, por isso que eu falei que muitas vezes Ele manifesta o amor e a fidelidade dEle através de um irmão, de uma irmã, que olha e entende que, poxa, aquele meu irmão, aquela minha irmã está passando por um deserto. Eu dei o exemplo do pão, mas você pode levar outra coisa. Tem gente que gosta de pudim, né? Tem um povo do pudim aí. Pode ser um pudim, pode ser uma gelatina de abacaxi, não sei. Procura saber o que a pessoa gosta. O que? Sabe aquele negócio? O que você gosta? O que alegra a sua alma quando você come? Sei lá, leva uma pizza. Eu trouxe uma pizza. Não sei, né? Depois vocês procuram saber aí, Faz uma enquete lá no WhatsApp, lá, fala assim: põe seu prato, o que você gosta de comer? O que alegra a sua alma quando você come? Às vezes, irmãos, eu estou brincando, tá? Mas às vezes, você pode levar uma coisa que a pessoa nem gosta, mas só o ato de você estar ali e levar, você está dizendo para ela que ela é amada por Deus, e que essa igreja também ama essa pessoa, e que ela não está sozinha no deserto, e que ela tem gente para caminhar com ela naquele momento de dificuldade. Mas tudo requer a nossa disposição. Se eu estou no deserto, eu preciso adorar, eu preciso louvar, eu preciso orar, eu preciso guardar meu coração, eu preciso confiar em Deus, eu preciso me submeter à vontade dEle. Mas se eu não estou no deserto, eu tenho que ter a sensibilidade para ver aquele que está passando pelo deserto, e ser o suporte para esse outro, e ser o suporte para o meu irmão, e ajudá-lo a atravessar esse deserto, para que quando ele saia desse deserto, ele possa olhar para trás e dizer: olha, Deus me amou através da sua vida, Deus manifestou a sua fidelidade através da sua vida.
quando você foi me ver, quando você foi orar por mim, quando você levou aquilo que eu nem gostava, mas só o fato de você ter ido e tido esse gesto, nossa, inundou meu coração, acalmou a minha alma. É como se eu tivesse sido abraçado num lugar de refúgio debaixo das asas de Deus. Você foi às asas de Deus para me acolher no momento de sofrimento. É isso que a gente precisa aprender, irmãos. O deserto não é um lugar fácil, mas é um lugar necessário para a gente poder crescer a imagem e a semelhança de Jesus. Eu te convido a sair do seu lugar e orar agora pelo seu irmão. Talvez para você orar pelo seu irmão seja um deserto, porque você de repente não gosta. Você está muito confortável, sentado, ouvindo eu falar. Mas Deus não te chamou para ser ouvinte, mas para ser praticante da palavra. E para praticar a palavra, você pratica ela, orando por aquele que está no deserto, ou recebendo aquele que não está no deserto, ou se você está no deserto e o outro também, se abraça e vamos orar, vamos adorar e vamos louvar o nome do Senhor, porque a gente está no deserto. Entendeu? Então sai do seu lugar e interceda, ore, seja esse instrumento de Deus para dizer ao outro: olha, Deus te ama, Deus não desistiu de você, e o deserto é passageiro, como a nossa própria vida. O amor e a graça do Senhor, o amor e a fidelidade dele são manifestos nas nossas vidas, através de um irmão, de uma irmã que ora por nós, que intercede pelas nossas vidas, que nos abraça, de alguém que diz para nós: olha, você é amado, você é amada de Deus, você é importante para o Senhor e é importante para mim, para a nossa comunidade. Você faz diferença nas nossas vidas. O amor e a fidelidade de Deus são manifestadas de forma tão graciosa nas nossas vidas. A fidelidade do Senhor nos tempos de deserto é quando nós não temos nada a esconder aos olhos do Senhor. Tudo Ele sabe de nós, tudo Ele conhece de nós. Nós somos, quem nós somos e o que nós fazemos está realmente revelado diante da presença de Deus. Somos desnudados diante desse amor. E é essa fidelidade que nós cantamos, é essa fidelidade que nós louvamos a Deus, de forma tão intensa, tão profunda, tão genuína. Você é convidada a cantar a fidelidade de Deus, essa fidelidade que nos constrange, esse amor que se revela a nós, tão constrangedor. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Não somos nada sem Ele. Senhor, Ele sabe tudo sobre você, tudo tu sabes de mim, porque Ele sonda os nossos corações. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva-nos, Senhor, ao deserto. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Por quê? Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além, muito mais do além, que eu posso imaginar. Eu tenho certeza disso. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim
me enchem da nos tua transbordam da paz do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada Posso esconder que não sou nada sem ti, ó Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me Senhor, enchem da louvado seja o teu nome. tua Que os teus olhos sobre mim transbordem da tua paz. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre sobre a sua igreja. E que a sua igreja diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Vão em paz, irmãos, em nome de Jesus.